Olá pessoal, eu me chamo Joana e espero que todos estejam bem. Fala galera, aqui é o Caio que tá falando com vocês e espero que esteja tudo bem com vocês e vamos nessa. Para começar, vamos falar sobre as nossas viagens de férias, isso mesmo. Nos vídeos anteriores a gente estava tratando só de viagens a negócios para resolver burocracia, turistamos um pouquinho, mas nesse vídeo aqui nós vamos dar detalhes e ênfase na parte mais divertida, que é turistar, que é conhecer novos lugares, né, amor? E ainda mais um novo país. Pois. Foi a nossa primeira vez saindo de Portugal para outro país. Então te localiza aí e solta a vinheta! Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre a nossa viagem de férias. Isso mesmo. Assim que eu soube que ia dar para conciliar minhas férias, também com as férias de Caio da universidade, então nós começamos a cogitar a hipótese de visitar um outro país. Isso mesmo. Com cerca de 6 meses, alguns meses que nós estávamos cá em Portugal, nós já tínhamos a pretensão de conhecer um outro país. Pronto, quando a gente começou a se organizar, né, selecionar, ver os países assim, claro que entrou como prioridade a Espanha, porque além de estar aqui do lado de Portugal, eu tenho familiares que residem lá já há um bom tempo, né? E desde que eu vim para cá, para Portugal, a gente sempre teve a vontade de visitá-los, porque já fazia muito tempo que a gente não via eles, né? E queria se reencontrar para matar a saudade. E eu tenho um tio e uma tia que moram lá, eu acho que eu ainda não tinha comentado nos outros vídeos, né? Que moram na Espanha. O meu tio, na altura que a gente viajou de férias, ele morava em Málaga. Hoje em dia ele já reside em uma outra cidade, que isso é um assunto para outros vídeos aí mais para frente, né? E a minha tia, que vive e mora em Madrid. Então, quando a gente começou a se organizar, a gente começou a ver a questão de passagens, né? E não sei se a gente já comunicou, se vocês sabem, aqui a gente não chama de ônibus, a gente chama autocarro. Então a gente começou a ver os passaportes, os tickets dos autocarros de Évora para Málaga, né? Sim, pessoal, foi bem interessante porque já na nossa busca nós descobrimos que havia uma empresa que fazia uma viagem meio que uma linha direta para Málaga. E nós achamos bem interessante porque nós não precisaríamos nos deslocar para Lisboa, como na maioria das vezes ocorre, né? Então foi bem cômodo para nós, porque nós vimos que essa empresa, que é a Flixbus, fazia essa viagem direta de Évora para Málaga e por um preço até que acessível. E nós sabíamos já dessa empresa, pesquisamos, vimos que era uma empresa bem falada, assim, né? Bem sempre os comentários dos consumidores, dos clientes, são sempre bons a respeito dessa empresa, por ela ter preços bons e ter qualidade. Em resumo, a viagem foi boa, foi tranquila, não teve tantas paradas como é de costume em outras companhias, outras empresas, né? Que às vezes param em muitas cidades. E pronto, a gente saiu daqui de noite e chegamos a Málaga já de manhã. Sim, pessoal, foi uma ótima viagem, como o Kai acabou de falar, mas algo que foi bem interessante, que logo assim, quando nós chegamos em território espanhol, nós tivemos o primeiro contato com os espanhóis e foi mesmo assim, bastante interessante esse primeiro contato. Inclusive o Caio tem uma situação que ele pode comentar sobre o primeiro contato dele com o espanhol. Então, a gente, para se comunicar, para mim, o primeiro ponto foi um pouco difícil, né? Porque eu entendo um pouco do espanhol, mas eu não hablo quase nada, sabe? Você que me entende, hablo muito pouco. Um pouquinho. Então, uma situação simples, que era para ser simples, tipo de pedir ou comprar uma água, eu tive que desenrolar um pouco. Graças a Deus, o senhor que estava lá foi bem atencioso comigo, né? E entendeu que eu queria uma água, eu falei, por favor, senhora, uma água, por favor.
E foi isso que eu falei. E ele entendeu, né? Me trouxe a água e na hora de perguntar quanto era, ele me disse que era 1 euro. 1,40. 1,40. Foi algo assim. Mas eu consegui perceber, né? E paguei. Aí depois a Joana queria um café e eu acho que mais uma água, não foi? E aí ela foi a experiência dela agora. Sim, e quando eu fui pedir, né, fazer o meu pedido, ele também compreendeu, não foi difícil, mas quando foi na hora de efetuar o pagamento, ele disse o valor e eu entreguei o valor certinho, tudo certinho mesmo, contado o valor. E aí ele olhou assim por alto e falou que o valor não estava certo, que faltava. Aí eu insisti e falei, não, está correto. Falei, o espanhol é de milhões, mas pronto. Falei que estava correto e aí ele foi conferir mesmo certinho. E aí ele viu que estava correto, aí ele ficou até sem graça, mas ele confirmou que realmente estava correto. Pronto, esse foi o nosso relato da nossa primeira experiência com o espanhol. E passado 2, 3 horas depois a gente já estava em Málaga. E aí quem estava lá era a esposa do meu tio, que foi nos recepcionar, né? Já que a gente não sabia nada para onde é que ia, como é que fazia e tudo. Pronto, aí logo de início a gente já teve que lidar com a questão de chegar até Pedra Galega, né? Pedra Galerro, que é uma praia que fica lá, que era onde meu tio estava residindo. Então, pessoal, realmente nós chegamos na rodoviária e já apanhamos mesmo o ônibus da linha mesmo pública, transporte público, e assim nós fomos. E nós não temos o que reclamar. Os ônibus lá de Málaga são ótimos, modernos, climatizados. Grandes mesmo, ninguém fica apertado. Tem próximo. Acessibilidade para cadeirante desde da porta do motorista. Todas as portas são largas o suficiente para se passar em cadeira de rodas. Isso que chama mais atenção, né? A questão da acessibilidade. E o conforto, tem muito conforto os ônibus lá de Málaga. E pronto, foi uma viagem rápida dentro do ônibus, logo chegamos ao destino e foi ótimo, assim. Já tá enorme. Chegou aí, ó, Rafael que não tá nem acreditando. Eu tô em casa. E aí, como a gente chegou já pela manhã cedo, deu tempo da gente se instalar, né, lá nas arredondezas onde meu tio morava. E fomos logo tratar em tomar um café da manhã com eles, né? Conhecer lá como é que é. E... Pois é, eu sei que o nome das coisas, né? Que a gente tem costume de chamar, o café da manhã e tal. Lá tem outros nomes. É desayuno. Pronto. Desayuno. Desayuno. O café da manhã deles se chama assim, né? Em espanhol. Pronto, nada mais é do que um pão com o jamón, que a gente conheceu, né? Ou pode ser feito também com carne de porco ou frango, servido com queijo e salada. E aí acompanha o café. E aí meu tio disse que o café de lá é muito forte e que era melhor que a gente pedisse um doble, que é um café com duplo leite, bastante leite e um pouquinho de café, que aí assim o café não ficava tão forte, né? Mas pronto, daí a gente já saiu para conhecer a cidade, lá a região de Pedra Galerro. E o que eu posso dizer é que lá é tudo muito bonito, né? A cidade toda em si é bem litoral, o clima é muito bom. Para quem não gosta de tanto frio nem de tanto calor, lá o clima é bem ameno. Dá para você... Dava, né? Na época era verão. Dava para você andar de boa, com a roupa do dia a dia, como você está acostumado a usar aí no Brasil, por exemplo. A nossa primeira parada foi mesmo ir conhecer a praia de lá, de Pedra Galerro. Joana pode dizer um pouco mais como é que foi, né, amor? A situação da praia, a questão do topless, né? Que lá na Espanha é algo super natural, as mulheres se sentem à vontade para estar sem a sua parte de cima do biquíni e tudo. Sim. Conta a sua reação como minha esposa e tudo, como é que foi? Então, gente, assim... Nós
brasileiros não temos esse hábito realmente de fazer topless em praia pública. Temos sim as praias de nudismo e tudo, mas são lugares que são mais reservados, que nem todas as pessoas gostam de frequentar e vão. E já aqui na Espanha, principalmente lá em Málaga, é super comum uma praia pública, uma praia que frequentam um ambiente familiar, com crianças e tudo. E as mulheres, desde adolescentes até as senhoras mais de idade, praticamente todas, estavam de topless, sem a parte de cima. Com os peitos pro lado de fora. Do biquíni. Falando mais grosseiramente. Sim, que aqui em Portugal eles falam fato de banho, né? Aí Joana já ficou logo com coisa, dizendo assim, olha, não quero que tu fique olhando por peito da mulher não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, mas é quase impossível, porque a gente tá sentado aqui, as pessoas passam na frente, a moça já tá com os peitos lá de fora. Mas é mesmo assim, não tem como você que é casada, comprometido, tem seu namorado, e você que não faz parte dessa cultura, e você chegar lá e ver tudo isso, que para elas é tão natural, mas que para nós brasileiras não é tão natural assim. Então você gera uma certa insegurança mesmo de ver uma situação dessa e você fica logo assim a observar se o seu namorado, seu marido está de olho no que não deve. Eu tentei fingir costume, né? Porque Realmente. Desde sempre já via os comentários de que era assim e pronto, né? O que ia poder fazer. Isso foi só nosso primeiro contato, mas depois de boa, curtimos o resto do dia e tal. E o nosso primeiro dia em Málaga foi assim.